Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou a Laura Buquerque. Para quem não me conhece, eu sou engenheira química de formação, doutoranda em engenharia de produção, executiva, estudante. E tem 20 anos que eu atuo na agenda de mudança do clima. Tem 20 anos que eu trabalho com essa agenda de carbono. E acho que vale a pena mencionar que quando a gente fala de clima, o primeiro marco global e internacional que ocorreu no mundo aconteceu nesse chão que a gente está pisando agora, que foi aqui no Rio Centro, na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, esse espaço de inovação aqui também tem uma responsabilidade climática muito grande quando a gente fala da história do clima. Como eu estava dizendo, já tem 20 anos que eu estou nessa agenda. Eu já trabalhei em empresa, diretamente com o setor empresarial, em fundação, em associação. E, recentemente, eu cofundei uma empresa, a Future Climate, com outros 7 cofundadores, onde eu atuo como Chief Climate Officer, e a gente tem como objetivo prover soluções ligadas à mudança do clima. Soluções essas ligadas a uma agenda de consultoria e educação, uma agenda ligada a desenvolvimento e implementação de projetos de crédito de carbono, para soluções baseadas na natureza, mas também soluções de energia, e também uma agenda de financiamento climático. E quando a gente olha para toda essa agenda, para o suporte que a gente dá para as empresas, a gente também assumiu um compromisso. Um compromisso que está conectado com transparência e com consciência. E o meu objetivo hoje com vocês é que vocês saiam daqui com uma consciência climática maior do que a que vocês chegaram. Esse é o meu único objetivo. E para isso eu queria que vocês participassem um pouquinho comigo. Então eu vou fazer algumas perguntas, eu vou precisar de algumas respostas, e como está muito barulho, eu preciso que vocês falem alto para eu poder ouvir. Então, a minha primeira pergunta... Pode ser? Tá bom. Minha primeira pergunta para vocês é: que palavras vêm à mente quando eu falo camisa de algodão? Água. Negócio? Agronegócio. Ótimo. E quando eu falo celular, o que vem à mente? Lixo. Lítio. Tecnologia. Tecnologia. E quando eu falo leite vegetal? Modernismo? Veganismo? Bem-estar. Eu já fiz essa pergunta em alguns grupos diferentes e, geralmente, quando eu falo da camisa de algodão, vem moda, loja, shopping. Quando eu falo de celular, vem tecnologia. E vocês trouxeram algumas palavras que são as palavras exatamente que eu gostaria que a gente olhasse, porque quando a gente olha para esse produto, a gente nunca, na verdade, quando a gente olha para qualquer produto, a gente nunca pensa no ciclo de vida do que vem por trás da produção do que a gente está pegando na prateleira. E o motivo e o nome desse papo que a gente colocou do Mostra a Sua Pegada é exatamente porque qualquer grão de areia, grão de aveia, grão de feijão que passa pela terra, tudo que passa tem uma pegada. Tem uma pegada ambiental e tem uma pegada de carbono. E por isso que eu comecei falando que a gente assumiu um compromisso, que é um compromisso de transparência, de mostrar cada vez mais a rastreabilidade e como que a composição dos produtos se dá para o consumidor, para que ele possa ser empoderado das suas próprias escolhas. Então, quando eu falo da blusa de algodão, eu preciso pensar que aquela blusa de algodão teve terra, semente, água, maquinário, processo, fiação, eletricidade. Tudo isso aconteceu para aquela blusa de algodão estar ali. É muito difícil a gente ter o algodão vinculado ao agronegócio, à terra. A gente você veste terra, eu estou vestindo terra, estou vestindo semente. Essa consciência é a consciência que a gente quer despertar quando a gente fala de pegada de carbono, quando a gente fala de pegada de carbono e quando a gente fala de ciclo de vida de produto. Então, quando a gente fala de um celular, a gente precisa começar a olhar para o celular e entender que tem pelo menos dois principais materiais ali.
o lítio, o níquel, que vem da mineração, que vem de novo da terra, que vem do processo minerário, de maquinário, caminhão, transporte, fundição, liga e por aí vai. Mas também tem um outro caminho, que é o caminho dos plásticos, que vem da exploração, produção do petróleo, do processamento petroquímico, da produção de polímeros, da produção do plástico. Isso tudo para poder trazer que cada escolha que a gente faz carrega uma rota produtiva com impacto ambiental e impacto de carbono por trás dela. E quando eu falo do leite vegetal, eu falo tanto de toda a produção vegetal do agronegócio, que a gente já fez o paralelo aqui com o algodão, mas eu também falo de uma indústria que é de papel e celulose. Para essa caixinha poder estar aqui, eu estou falando do plantio de eucalipto, eu estou falando de árvore, eu estou falando de irrigação, de consumo de água, e estou falando de N outros componentes que estão aqui. Isso tudo para dizer que, para mim, não é simples ir ao supermercado. Porque se eu olho um molho de tomate na lata de vidro ou na lata de alumínio, eu penso se eu escolho o alumínio, se eu escolho o vidro, e por aí vai. Isso porque eu estou o tempo inteiro pensando no ciclo de vida dos produtos. Se a gente conseguisse ter, do mesmo jeito que a gente tem a tabela nutricional nos nossos produtos e os ingredientes, a gente pudesse ter a pegada de carbono, ia ser muito mais fácil fazer essa escolha. Só que a gente ainda não tem regulação para isso, a gente ainda não tem uma obrigatoriedade, e sim um movimento voluntário. Um movimento de mostra sua pegada. E é esse movimento que eu queria convidar vocês, empreendedores, startupeiros, empresas grandes ou pequenas, a começarem a olhar para os produtos que vocês consomem e a buscar a origem, de onde aquele produto vem, a buscar como ele foi produzido, se ele tem algum tipo de certificação, se ele me conta uma história, se ele me dá uma rastreabilidade. Porque, no final das contas, o que eu preciso trazer para a prateleira e para o consumidor é a tradução de tudo que ele está comprando. Então, o movimento de simplesmente escolher um produto precisa ser um movimento consciente também. Então, quando a gente fala desse Mostra Sua Pegada, a gente fala desse movimento de empoderamento do consumidor, de compromisso das empresas em elaborarem os cálculos, incluírem todas as etapas produtivas daquele produto dentro desse cálculo, que no final vai virar um número que é 1 quilo de CO2 por tonelada, quilo daquele produto, dependendo do que é aquele material que a gente está comprando ou produzindo. Isso pode ser para um produto, para um serviço, para uma casa. A gente tem pegada de carbono de produto e pegada de carbono de empresa. E o movimento Mostra a Sua Pegada é um movimento que faz esse call to action, que convida as empresas e convida os consumidores. Convida os consumidores a fazerem as perguntas para as empresas e convida as empresas a se engajarem voluntariamente, dando transparência para esses produtos. Então, vou mostrar rapidamente alguns. Vou pular alguns slides aqui, porque a gente já cobriu, e eu não preciso mostrar todo o ciclo produtivo para vocês. A gente cumpriu o objetivo de trazer o que tem por trás de um único produto. E alguns exemplos do que a gente tem de pegada de carbono no mercado vão do setor de tecnologia ao setor têxtil, ao setor alimentar. Então, a gente tem até, por acaso, um produto que está aqui. Isso não foi combinado. Mas como que as empresas têm dado transparência para isso? Então, a gente tem no setor de alimentos, pão de queijo dando transparência para a quantidade da pegada de carbono naquele produto. Calçados, a pentes, que é a moda íntima reutilizável. Água na lata, água na caixa, leite vegetal, mouse. E aí cada uma das empresas tem aí o seu exercício de trazer a pegada de carbono e mostrar a sua pegada. Então, acho que a grande pergunta que fica para todo mundo é como que vocês querem se engajar nesse movimento do Mostra Sua Pegada. Como que cada uma das escolhas de vocês, em termos de consumo do produto, pode ser melhor daqui para frente. Tá? Então, o principal que eu queria trazer para vocês em termos de como mostrar a rastreabilidade do carbono e o que a gente precisa considerar nesse processo é exatamente essa mensagem. Nada complexo, mas meu pedido é que quando vocês olhem uma lata, um molho de tomate, uma roupa, vocês pensem que por trás daquilo tem uma escolha de um caminho fóssil ou de um caminho mais vegetal naquela escolha. E é claro que não quero que ninguém aqui fique
frustrado porque tem uma mudança estrutural para ser feita. A gente ainda não tem a capacidade de escolher da forma que a gente gostaria, pelo menos como que eu gostaria. E tem todo um exercício de política pública para ser feita frente a isso também. Então, acho que eu, enfim, compartilho com vocês e queria ouvir um pouquinho se alguém tem alguma pergunta, se tem alguma questão para trazer, para compartilhar, ou só as carinhas de interrogação que eu estou vendo na cara aqui de um monte de gente. O microfone, acho que vai ser melhor. E lembrando que o objetivo aqui é um papo, então, por favor, fiquem à vontade. A minha curiosidade é a respeito do processo de reciclagem das embalagens Tetra Pak, porque como elas são compostas de diferentes tipos de materiais, se é verdade que elas requerem um processo de reciclagem que nem sempre está à disposição dos locais onde esses materiais são separados, que recebem a coleta seletiva nas cidades para separar e dar a destinação adequada para os materiais. A gente tem inúmeros gargalos, eu não sou a melhor pessoa para falar de logística reversa, por exemplo, que é exatamente esse tema. Eu sou uma pessoa maravilhosa para falar da questão climática. Mas eu sei que a questão de resíduos tem alguns gargalos ligados aos centros de distribuição e gargalos, inclusive, de como que os processos que a gente criou para chegar num produto podem se dar para desfazer aquele produto. Então, o que você está falando é, de fato, verdade. Eu não vou ter uma resposta, infelizmente, para te dar. Mas acho que vale engajar. Não sei se você já escreveu para a Tetra Pak. O convite é que vocês escrevam para as empresas. Eu escrevo para indústria de perfume, para cosmético. Quando eu compro esmalte, eu mando e-mail, eu perturbo a empresa para poder ter mais transparência em relação ao que está chegando para mim e o que eu estou consumindo. Então, é um pouco desse convite que eu faço para vocês. Escreve para a Tetra Pak e pergunta. E me conta. Eu queria... Dá para ouvir? Tá. Tenho duas perguntas. Primeiro, sobre o cálculo da pegada de carbono. Esse é um cálculo que deve ser feito por que tipo de profissional? Ou existe alguma instituição certificadora? E é algo acessível às empresas? E depois eu queria te perguntar qual é a pegada de carbono de um robô... De um agente de inteligência artificial como o ChatGPT. Ótima pergunta. Acho que para a primeira parte, em termos de metodologia, tem uma metodologia, que é a PAIS 2050. Tem uma norma da BNT também. E eu te convido também a visitar o site da Rede de Análise de Ciclo de Vida, a Rede ACV, que hospeda todas as empresas que elaboram pegada de carbono no Brasil, hospeda inúmeras análises e tem um banco de dados enorme sobre produtos disponibilizado. O tipo de profissional. Quando a gente olha para um gráfico como, por exemplo, esse daqui, para quem é engenheiro, etapa, processo, balanço de massa, é basicamente o exercício que a gente precisa fazer para olhar a pegada de carbono. Para cada uma das etapas, a gente precisa entender quanto de carbono entrou, quanto de carbono saiu, para saber quanto que ficou naquele produto. Então, o exercício é um balanço de massa de carbono. E quando a gente fala de pegada de um produto, eu estou trazendo para vocês um dos impactos ambientais, que é o climático, que um produto tem. Mas é possível fazer o impacto ambiental. Quanto de efluente é gerado, quanto de resíduo também é gerado, quanto de outros poluentes atmosféricos que são gerados. Então, a metodologia da ACV, ela te permite cobrir diversos impactos ambientais daquele produto dentro desse exercício de balanço. O importante é que você sempre passe por todas essas etapas, do olhar para a matéria-prima, da fabricação, da distribuição, do uso do produto e o descarte. E as metodologias se dividem em dois caminhos. Do berço ao portão, ou seja, a empresa olha da matéria-prima até o produto sair da fábrica, e do berço ao túmulo, que olha até o descarte final. Então, por exemplo, ali para o leite vegetal, a pegada de carbono vai considerar, a partir do momento que sai da fábrica, o transporte, a refrigeração no supermercado, o transporte do supermercado para a casa de alguém, quanto tempo aquele produto fica na geladeira, considerando a validade, até o pior cenário do descarte daquela embalagem. Então, todas as emissões até o túmulo daquele produto. Tá? Então, em termos de metodologia, é isso. Quando a gente fala mais da segunda parte da sua pergunta, em relação ao IA,
A gente tem vivido se eu não me engano, eu acho que só essa semana deve ter saído umas 3 matérias diferentes falando da quantidade de energia que é consumida quando a gente usa inteligência artificial, consequentemente, qual é as emissões vinculadas a esse consumo de energia. Acho que a gente tem muito para aprender ainda sobre isso e, sem dúvida alguma, tem uma pegada de carbono muito intensa. O que a gente precisa entender é como que a gente usa de forma inteligente para que a inteligência artificial ajude nas soluções e não na criação dos problemas. Uma das coisas que a gente tem percebido bastante é que ela tem sido utilizada de uma forma que é uma forma de pesquisa, não é uma forma de automatização e de inteligência. Então, a gente tem desperdiçado energia por um uso errado da inteligência artificial, com perguntas básicas que qualquer buscador da web poderia responder. Então, sem dúvida alguma, a gente vai ter um consumo de energia muito alto por conta de toda a demanda de data center. Esses data centers têm uma agenda também de uso de energia renovável para que essa pegada de carbono seja menor, mas a gente ainda tem muito que aprender como usar para poder tornar o uso da energia vinculada à inteligência artificial também eficiente. Então, é um processo. Boa tarde. Se é um dado que o consumidor está se tornando mais consciente, que a agenda ESG ela se torna lucrativa para as empresas, corre um perigo aí da gente ver as empresas usando essa estratégia como maquiagem de marketing para poder enganar a gente, porque o lucro é certo, a pesquisa é certa, o dado é certo, já está tudo apontando para esse caminho. E aí como é que a gente consegue driblar esse olhar? Porque esse processo ele tem que vir desde da porta da entrada até a saída da embalagem. Então, e a publicidade e o marketing, ele vai fazer um processo ali que eu fico na dúvida. Moisés, a gente teve um movimento pró-ESG muito grande e a gente começou a ter movimentos de leis anti-washing, seja green, seja rainbow, seja qual for a cor que a gente esteja falando. Quem vai cuidar disso é a regulação. Não tem outra forma da gente cuidar, né, de como que a empresa pode usar um marketing mais verde para se aproveitar e aumentar o seu consumo. Mas o exercício é muito de tentar, cada vez mais, entender o processo para ter certeza de que aquela informação é verdadeira. Eu acho que a partir do momento que você sabe que aquela informação é verdadeira, que cobriu todas as etapas relevantes e que você tem uma escolha A, uma escolha B para fazer, a empresa que geralmente traz essa transparência, ela acaba tendo também um compromisso de te dar a melhor informação como um consumidor. Não quero ser ingênuo aqui de forma alguma, porque a gente vê N outros artifícios para aumento de venda, etc. Mas acho que o principal objetivo é ter certeza de que tem um método, tem uma rastreabilidade e você confia na transparência que foi dada, independente de qual é o benefício que a empresa está tendo em trazer aquilo, em termos de lucro, em termos, enfim, do que você comentou com a gente. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, como a gente não tem mais nenhuma pergunta, acho que eu vou fazer só um último convite para vocês, de entrarem no site mostrasuapegada.com.br e conhecerem um pouquinho mais desse movimento, conhecerem as marcas que estão por ali, quem tem publicado as informações ligadas à pegada de carbono e as metodologias, as empresas parceiras e tudo mais. Esse é o último convite que eu faço, agradeço muito e fiquem à vontade também para conhecer um pouco mais sobre a Future Climate, que é uma empresa que apoia as marcas a darem essa transparência. Muito obrigada.